Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, hoje eu vou trabalhar com as dúvidas que apareceram no final da semana passada, beleza? Apareceram aí, deixa eu ver, uma, duas, três dúvidas, não, quatro dúvidas. E eu vou tentar solucionar elas agora, na trocação de ideia, beleza? E aí na próxima aula dessa semana a gente vai para a correção da apostila 3 que tem que entregar semana que vem, hein? Não vai esquecer depois, não corrigiu o meu, você não entregou o bagulho na hora, rapaz. Como é que eu também não entrego nada na hora? Tudo bem, vamos lá. Então, só tirando as dúvidas, de repente é a sua, você mandou lá, e a gente já resolve aqui. Enquanto isso, você, por favor, coloque seu nome, sobrenome, a turma aí, pé de breca, não esquece, por gentileza, só para ter controle. E aí a gente vai começar a conversar e no final aqui, depois de falar, hoje vai ser rápido, eu fico aqui o resto do tempo para surgir alguma dúvida, vai ser bem rapidinho mesmo, às 18 horas eu termino. Eu vou deixar também a indicação de um trecho de um filme, eu vou deixar um link do filme que vai falar sobre a captura dos africanos. Um filme meio pesado, certo? Alguns de vocês já viram, outros não vão ver. É um filme que aparece de uma forma bem realista como ocorreu a escravização dos africanos, como eles chegavam aqui, desde a captura deles na África até eles chegarem na América. E o filme mostra bem o que era o navio, o transporte dos africanos até aqui, né? Vai ser pesado, aparece violência, aparece... Não é uma violência, meu Deus, vai aparecer a tripa, vou cortar a cabeça, não. Mas são cenas fortes. Cenas mais fortes ainda não são as que têm violência para mim. As cenas mais fortes são as que aparece a desumanidade, como o escravo foi desumanizado. Isso é grave, beleza? Parece que tá meio torto aqui, mas deve ser minha cara, que tá sempre torta. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, você já deve ter colocado no número de série aí. Seguinte, a primeira pergunta que apareceu, que eu falei inclusive lá, mas vou reforçar aqui, ué, mas professor, eram os próprios africanos que escravizavam os africanos, beleza? Bom, vamos lá, vamos estabelecer algumas coisas. Primeiro, eles não se chamavam de africanos, beleza? Cada um tinha a sua própria tribo. Eles não se entendiam como uma coisa só. A tribo que vivia em um determinado local não tinha nada a ver com a outra tribo que vivia em outra localidade ali próxima, no máximo, se vacilar, fazia um comércio, só que tinha também rivalidades entre as tribos. Então as tribos não se gostavam às vezes e guerreavam há centenas de anos e se escravizavam. Então, na guerra lá, um cara foi capturado, pronto, virou escravo. Firmeza? Mas um escravo de guerra ou por dívida. Então, havia uma ideia de que eles não pertenciam à mesma cultura. Eles eram coisas diferentes. Quem vem de fora, o europeu que chega lá e vê aqueles povos, fala, não, é tudo igual. São os africanos. Mas não, isso é um equívoco. Não eram os próprios africanos que escravizavam os africanos, porque eles não se entendiam como africanos. O cara que estava escravizando um afrodescendente, que estava escravizando um outro afrodescendente, um outro negro, um negro que estava escravizando outro negro, essa denominação não está correta, mas eu vou usar ela agora, em outro momento a gente desconstrói isso, mas quando um negro escravizava um outro negro, ele não estava falando, nossa, estou escravizando um irmão africano. Não, eles tinham uma rivalidade, ele queria era meter o pau no gato mesmo. Mas não é o fato de eles já se escravizarem que a gente pode falar que foram eles que viviam ali os responsáveis pela tragédia humanitária que ocorreu, beleza? A escravidão na África já existia entre as tribos, mas era uma questão cultural, não era uma questão comercial. Não era uma questão, por exemplo, do branco escravizar o negro como ocorreu aqui no Brasil, firmeza? Era uma escravização que ocorria por causa da cultura deles. O cara não escravizava para ficar ricaço, beleza?
O cara escravizava o maluco lá para ele sobreviver, ou o cara que foi capturado e botava lá para fazer um trampo só para ele poder sobreviver. O escravo na África, antes da chegada dos europeus, não era uma forma de enriquecimento, tudo bem? O cara não ia fazer a vida dele toda vendendo escravos. E isso a gente vai ter demais na Europa. Muitos europeus vão fazer grandes fortunas comprando e vendendo escravos, comprando e vendendo gente, pessoas, tá bom? E gente, aí eu não estou falando de você, só estou fazendo uma crítica com relação ao que a gente leu nos textos, gente que falava de Deus, gente que falava de religiões, das diversas religiões que já existiam, mas gente que usava a palavra de Deus para justificar a violência àquele ser humano, certo? Inclusive falando que aquele ser humano escravizado não tinha alma, não era um ser humano. Isso é gravíssimo. Mas que bom que isso passou. Hoje não existe mais ninguém que usa a religião para agredir o outro. Ou tem? Bom, então, a escravidão na África era uma coisa cultural, mas não era uma coisa comercial. Ninguém fazia escravidão, ninguém escravizava o outro para ficar milionário. Isso vai acontecer depois da chegada dos europeus, com os europeus fazendo comércio, vivendo do comércio de escravos, beleza? Outra coisa, os europeus vão chegar e vão incentivar, eles vão perceber que há essa cultura de escravizar o prisioneiro e vai incentivar as tribos a capturarem umas às outras. E dessa forma, claro, o europeu ia ter a sua mercadoria na mão, que eram pessoas escravizadas, para poder levar para trazer para a América e vender a grandes preços. Muitos europeus vão fazer fortuna vendendo os escravos aqui na América. Beleza? Bom, além disso, o número de pessoas que são escravizadas não era tão grande. Os africanos, as tribos africanas se escravizavam, sim, mas era um número pequenininho, mano. Não era essa paulada que aconteceu. Cara, milhões de pessoas foram escravizadas, foram obrigadas a sair das suas regiões, das suas casas, deixar toda uma vida para trás sem saber o porquê que estava sendo escravizado, mano. Então, olha que coisa, milhões, 15, 9 milhões de pessoas chegando aqui de forma forçada para trabalhar, beleza? E muitos, a grande maioria das pessoas nem chegava, mano. Ficou no meio da viagem, morria, porque as condições de viagem eram horríveis, vocês vão ver. A violência que esses caras sofriam era constante e eles não resistiam, comiam mal, condições de higiene inapropriadas, as doenças se espalhavam, a viagem demorava entre 2 e 3 meses, tá bom? Então, o volume de escravos aumentou demais com a chegada do europeu na África, que incentivou essa escravização, beleza? Então, até a chegada dos europeus não havia esse grande volume de pessoas escravizadas, tudo bem? O português vai também buscar esse escravo africano porque ele já utilizava a mão de obra dos escravos africanos na produção de açúcar em duas pequenas ilhas, a Ilha de Madeira e a ilha, é um arquipélago ali, né, de Açores, de Canárias, Açores ali, beleza? Eles já utilizavam a mão de obra dos africanos nas suas produções de açúcar nessas pequenas ilhas. Bom, então acho que eu já respondi, já ajudei. Essa coisa de que os próprios africanos se escravizavam, não nessa forma como aconteceu, beleza? Uma coisa é a escravidão que ocorria na África antes dos europeus chegarem, e outra coisa é o que vai ocorrer depois da chegada dos europeus, que é uma coisa horrenda. Ó, muito se fala, por exemplo, e isso tem que se falar mesmo, do holocausto que ocorreu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus, só de judeus, 6 milhões de judeus morreram, os nazistas mataram, cara. E mataram por quê? Porque não gostavam dos judeus. Mas a gente falou que entre 9 e 15 milhões que chegaram vivos aqui, sem falar nos que ficaram no meio do caminho, beleza? É grave. Vocês vão ver isso no filme. Toma cuidado com o filme, beleza? Não
usa um saquinho de supermercado, porque se você precisar botar para fora alguma coisa, faz um saquinho, né? Não vai estar na sala lá, bum, no seu pai, madrasta, pai, padrasto, vovó, tio, que eu acho que isso pode trazer problemas. Bom, a outra pergunta era, professor, os índios foram escravizados? Sim, foram escravizados sim, beleza? E acontecia a mesma coisa, os índios também se escravizavam. Os índios que guerreavam entre si, as tribos indígenas, também escravizavam seus guerreiros, beleza? Os seus adversários. Então, havia escravidão em toda a cultura, inclusive na europeia. Então, esse negócio aí de que, putz, os africanos, só que também em quantidade menor, beleza? Os índios vão ser forçados a trabalhar aqui também, só que quem vai utilizar mais a mão de obra indígena de forma forçada são os espanhóis. Os portugueses não vão usar tanto, beleza? Eles vão utilizar mais realmente a mão de obra africana. Num primeiro momento, os portugueses utilizam aqui no território brasileiro a mão de obra indígena para extrair o pau-brasil, mas não era escravidão ainda. Era uma troca. Os indígenas cortavam a árvore e entregavam a madeira, a árvore, em troca de alguns objetos. Tudo bem? Bom, essa foi a primeira forma, pau-brasil. Para escravizar os indígenas, os portugueses aqui vão fazer uma guerra justa, que eles chamam, uma guerra justa, de justificativa. Qual que era a justificativa? A vontade de Deus era que os índios trabalhassem para os europeus. Ó, que guerra justa, certo? E aí, por causa disso, os europeus, os portugueses vão chamar aqueles índios que aceitavam a dominação de índios mansos e aqueles índios que não aceitavam a dominação de índios bravos. Tá bom? Bom, mano, é meu barato, né? É um índio que aceita ser dominado, é um índio parceiro. O índio que não aceita é inimigo. Pô, você é louco? Você chega na casa do cara e vai obrigar ele a trabalhar para você de graça por causa de comida? Tá loucão? Bom, segue a rima. Então, essa é a segunda dúvida, né? Se os índios foram escravizados. Sim, principalmente pelos espanhóis. E aqui no Brasil, eles vão ser usados na mão de obra na extração do pau-brasil, só que depois eles vão ser substituídos pelos africanos, beleza? Ah, por quê? Calma, isso são cenas de um próximo capítulo guloso. Vamos lá. Os índios utilizados na América Espanhola, eles vão ser utilizados principalmente na extração de minérios, quer dizer, tirar ouro, prata, bronze do solo. Os índios utilizados aqui na América Portuguesa, eles vão ser utilizados na produção agrícola. Não só os indígenas, mas também os escravos africanos, beleza? Os escravos aqui na América Portuguesa, no Brasil, eles vão ser utilizados na produção agrícola. Primeiro com a cana-de-açúcar, lá na frente com o café, e vai ter uma parte também que os escravos vão ser utilizados na extração de minério. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? O que é interessante notar todo esse trabalho que os indígenas foram forçados a fazer e que os africanos foram forçados a fazer também, era em nome de Deus, era em nome do progresso. Toma cuidado, porque eu não estou criticando religião nenhuma, nem acreditar em Deus. O que eu estou criticando é como os europeus se apropriaram dessa palavra para justificar a violência a um outro ser humano, beleza? O progresso, o avanço está chegando. E os índios precisam entender isso, os africanos precisam entender isso. Era isso que os portugueses e os espanhóis falavam, que eles estavam levando o progresso, o avanço, a verdade para os índios e para os africanos. Será? Será que essa realmente era a vontade do Senhor? Não sei, mano. Pensa aí, reflete, se vira. Vejam um vídeo que eu vou deixar agora, por favor, beleza? Cuidado, é um vídeo curto de 9 minutos e meio. Aliás, a gente vai começar a ver aos 35 segundos, a parte interessante. O vídeo vai começar com um cara, um negrão, trocando ideia com um maluco, e aí ele vai explicar pro cara como que ele chegou na América. E aí ele vai contar a história dele, como que ele saiu lá da tribo dele até chegar na América, beleza? E aí essa história dele começa aos 35, 36 segundos do vídeo. O vídeo é um pouquinho pesado,
Não aparece cena de violência, isso não. Cena de violência até é mais tranquilinha, mas são cenas fortes, porque mostra como que o ser humano vai ser tratado. Ah, professor, aparece uma nudez, aparece, mas, ô, cara, ninguém, dali não tem sexualização nenhuma. Se você vê alguma coisa sexualizada nesse filme, mais uma vez é um problema seu, porque ali é uma coisa séria. Eles tentaram tratar da forma real, beleza? Eu tô avisando antes. Não vem que eu o cara passou coisa sexualizando. Vai procurar você um tratamento, beleza? Vejam, vejam quem não viu ainda essa parte. O filme se chama Amistad e é um caso real, bem legal, beleza? Para a gente entender como que os africanos chegaram aqui pelo que eles passavam. E mais uma vez, a escravização africana ocorreu, sim, as tribos escravizavam-se, mas foi com a chegada dos europeus que ocorreu isso em larga escala e de forma comercial. Então, eu espero ter solucionado as dúvidas. O que já foi, o que já foi, o que já foi, ele já foi, é nóis. Então, senhoras e senhores, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não posicionado, vai levar na manguaça, dali Marília. E ó, não acabou não. Não sai de casa, prego. Só se precisar mesmo. Por enquanto, segura aí. E se você precisar dar uma saída, mete uma máscara nessa carinha bonita que você tem. Irmão, é nóis mesmo, vagabundo. Um abraço, se cuida aí, hein? Usem máscara.